Muito bom dia, vamos lá então nessa quarta-feira, mercado subindo aqui no Brasil. Agora são pouco depois das 11h30 da manhã e a Bolsa sobe com a euforia da aprovação do arcabouço fiscal, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas o minério de ferro, ele está no maior patamar em um mês, depois das notícias dadas pela China de que irá incentivar o mercado privado e que vai dar mais auxílios à economia, injetando mais dinheiro por lá. Eles baixaram a taxa de juros de 1 ano, de 5 anos mantiveram inalteradas, como a gente vem falando em outros vídeos diários aqui, explicando que os números da economia na China, eles estão extremamente complicados, principalmente no setor imobiliário, onde as empresas já vêm dando calote na sua dívida, ou parcialmente na sua dívida, tanto dentro da China, como também as dívidas em dólar, tá? Consequentemente, as mineradoras, as ações de mineradoras na China, na Austrália, aqui no Brasil, subindo por conta dessa alta do minério de ferro, tá? Agora, nos Estados Unidos, hoje tem, no final do dia, o balanço da Nvidia, empresa que já faz parte das empresas ali de mais de $1 trilhão. A expectativa é grande por ela, depois que ela, no último mês, passou a ser falada por conta do setor que ela atua, com inteligência artificial, e obviamente isso deve puxar os resultados dela. Vamos ver ao longo do tempo. As ações já vêm subindo e forte nos últimos pregões, tá? Bom, basicamente nos Estados Unidos o que a gente viu foram que os pedidos totais de financiamento imobiliário caíram mais de 4%. Foi o quinto recuo seguido, e as vendas de moradias também caiu 5%, a menor demanda por moradias em 28 anos nos Estados Unidos. E as taxas de hipoteca de financiamento imobiliário 7,31% na média, o maior patamar desde dezembro de 2020. Taxas mais altas, caindo a demanda. A economia tende a esfriar, mesmo mostrando extremamente resiliência no mercado de trabalho, que acaba pressionando os salários e, como consequência, a inflação. E o setor privado nos Estados Unidos, saíram dados que acima de 50 é expansão e abaixo de 50 é retração. Ainda veio como expansão, 50,4, mas basicamente o mercado está estagnado por lá. Teve o menor crescimento de serviços. Então, há sinais sim de que os Estados Unidos começa a desacelerar no momento em que a inflação ainda está longe da meta, e eles provavelmente manterão a taxa de juros inalterada por mais tempo, ou seja, no patamar mais alto que contrai a economia, ou até mesmo eles subirão ainda mais, uma vez que o núcleo da inflação, como eu venho explicando aqui, está muito próximo até ao dobro da meta estipulada por eles. Se as commodities resolvem subir, como o petróleo subiu nos últimos dias, acaba pressionando a inflação. O preço do gás, da gasolina também vem subindo forte nos Estados Unidos, e isso pode pressionar a inflação, e eles têm que manter a taxa de juros mais alta, o que desaquece a economia. Ainda persisto que pode não ter uma recessão forte, mas a economia americana, no meu entender, passará sim em algum momento por uma recessão, algum momento, digamos aí, no curto prazo, até o meio do ano que vem, mais ou menos. De novo, vamos lá. Seguindo na Europa, os mesmos dados que acima de 50 é expansão e abaixo é retração, é o chamado PMI, basicamente que leva em conta os serviços e o setor industrial, caiu para 47, ou seja, já em retração na zona do euro, e os serviços puxando principalmente para baixo, que é um componente importante do PIB da economia da zona do euro, assim como é nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Portanto, o PMI lá está na mínima em 33 meses. Na Alemanha também caiu abaixo do que se esperava e está na mínima em 39 meses. No Reino Unido, a mínima também em 31 meses. Então, cenário desafiador, e não é nenhuma surpresa. Como a gente vem falando nos últimos 2 anos, intervenções econômicas, injeção de capital, manter taxa de juros artificialmente baixas, estimulando uma demanda de forma artificial através do endividamento público e do endividamento das famílias, ocasiona sim problemas no médio prazo, e agora temos que enfrentá-lo. A questão é que as pessoas e os governos oferecem a mesma solução que nos trouxe ao problema, em vez de deixar que o mercado, com o seu tempo, se regule. Sim, no curto prazo, em algum momento teremos que enfrentar como adultos os problemas econômicos, que eles aparecem por conta dessas intervenções que vem durando muito mais de uma década. Falando aqui no Brasil, que a Bolsa vem subindo, a Câmara aprovou ontem a nova regra fiscal. Ela rejeitou algumas demandas
do executivo. Então é o que eu venho falando, ela vai passar muitas coisas e segurar outras. Sim, é um congresso fisiológico que o Brasil tem. Como dizia Hayek, no caminho de servidão, só os piores chegam na política, com algumas exceções, obviamente. Então meu ponto é que esse legislativo vem segurando algumas pautas importantes que o radicalismo do PT queria passar, e isso mínimo algum tipo de esperança pra gente, mas em qualquer maneira ele continua passando pautas, obviamente, que legislam em causa própria, como por exemplo o que foi aprovado uma medida provisória em que aumentou o salário de alguns funcionários públicos em até 9%. No meio desse turbilhão em que a gente está, em que o governo está passando o chapeuzinho para arrecadar R$1 para fechar as suas contas, pois os gastos públicos não param de crescer, eles sim vão subindo o salário do funcionalismo público, que é justamente aquele que tem a maior discrepância com os salários da iniciativa privada. Pois bem, a Câmara aprovou o arcabouço fiscal, em que ele é ruim, poderia ser péssimo, mas ele é ruim. As despesas continuarão crescendo entre 0,6% e 2,5% acima da inflação, portanto sim, o endividamento público continuará a crescer e essa consequência econômica a gente vai ter que pagar no médio ou no longo prazo, mas algumas coisas importantes. Os deputados mantiveram as despesas com o Fundeb, Fundo de Educação Básica, e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora dos limites do gasto da nova regra, e isso é péssimo, ou seja, eles vão poder gastar com o Fundeb e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora da regra do teto de gasto. O que eles gastarem não serão incluídos no teto, portanto eles têm a permissão para gastar a mais, que não vai ser incluído na regra do teto. Uma salva de palmas em legislativo. Pois bem, e o que ele manteve fora que o executivo queria, o executivo previa a inclusão de cerca de 32 bilhões de reais na lei orçamentária de 2024 como despesas condicionadas, e isso o legislativo deixou de fora, não permitiu que ele gaste esses 32 bilhões. Ainda, o que não passou foi que o governo recuou e retirou a taxação das offshores, das empresas offshore de brasileiros lá fora, manteve fora da medida provisória do salário mínimo. Então o governo vai fazer o seguinte: aumentar o limite do imposto de renda, da isenção do teto do imposto de renda, só que ele deixa de arrecadar alguns bilhões. Da onde vem essa contrapartida? Iria vir uma parte da taxação de fundos offshore, quando o Lira, por fim, falou algo inteligente, em que basicamente o governo precisa cortar gastos, porque taxar as offshores faz com que basta olhar em outros países e taxar grandes fortunas, idem. Você simplesmente manda embora as pessoas, manda embora as pessoas que produzem, que geram emprego, e isso acaba levando uma queda da arrecadação, porque as pessoas deixam o capital nesse país e levam para outros. Veja, por exemplo, a Noruega, quando aumentou o seu imposto de grandes fortunas, eles basicamente saíram mais de 100 noruegueses do país, agora em 2021 e 2022, que foi um número maior do que tinha subido na última década. E essas pessoas, muitas delas foram para a Suíça e passam a gerar renda e gerar emprego e pagar impostos na Suíça e não mais na Noruega. Portanto, é uma medida completamente atrasada e retrógrada, mas veja, o governo falou que recuou de colocar dentro da medida provisória do salário mínimo, mas que na segunda fase da reforma tributária, quando vão falar da tributação na renda, eles vão incluir a taxação de empresas offshore ou até mesmo de grandes fortunas. A questão é decidir o que são grandes fortunas. Medidas retrógradas, como todo o PT e como o legislativo fisiológico, que tenta, através de narrativas, vender ideias populistas que elas podem parecer bonitas, mas na prática afugentam investimentos. Esse é o Brasil de hoje, infelizmente, e temos que lutar contra isso. Justamente por isso, no dia 2 agora, eu vou fazer um evento presencial aqui em São Paulo para falar sobre perspectivas econômicas, proteção patrimonial, blindagem patrimonial, eficiência tributária. Vai ser um sábado o dia inteiro. O link está no descritivo e está no meu site, brunomusa.com.br. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.